Olá, vamos a mais um vídeo numérico, dessa vez sobre problemas de valor inicial, e vamos começar pelo método de Euler para aproximar a solução desse tipo de problema. A ideia é a seguinte: eu quero resolver, ou no mínimo aproximar a solução da equação U' igual a f de t, U de t, onde a condição inicial é dada por U de t1 igual a. Só que em vez de descobrir quem é a função U de t que satisfaz a equação e que satisfaz a condição inicial, o que eu vou fazer é, partindo da condição inicial, eu vou tentar aproximar quanto é que vale a solução em T2. Sabendo quanto é que vale em T2, eu vou tentar descobrir quanto é que vale em T3. Sabendo quanto é que vale em T3, eu vou tentar descobrir quanto é que vale em T4. E assim por diante. Então, o método mais simples para fazer isso, a primeira coisa é descobrir esse método aqui, ou vamos reencontrar ele aqui. É, integro dos dois lados dessa equação, integrando dos dois lados de t1 até t2, a integral de U' da própria U, que calcular de t1 até t2 dá U de t2 menos U de t1. E que isso aqui é igual à integral de t1 a t2. Passa o U de t1 para o outro lado e eu fico com essa equação aqui, é 10.14. O que eu faço nesse momento? Aqui que entra a aproximação. Eu vou aproximar a função f pela coisa mais simples que eu tenho, que é simplesmente a função constante no intervalo t1 a t2, que vai ser a própria função f calculada em t1 e u1. Se eu fizer isso, a f pode passar para fora da integral, a integral fica simplesmente t2 menos t1, que é o tamanho do intervalo h. E com isso eu tenho uma maneira de aproximar, de achar o 2, que é a aproximação de u de t2. Se eu fizer a mesma coisa para T3, T4, T5 e assim por diante, onde cada um dos tns vai ser o tn anterior mais h, eu encontro o método de Euler, onde a UN mais 1 depende da UN mais h vezes f de tn UN. Okay? Então esse aqui é o método de Euler, o método mais simples que eu tenho. Como é que eu faço para usar ele? Vamos ver um pequeno exemplo aqui. Aqui está no Scilab o método. Se eu for ver aqui, a única parte que é a mais importante mesmo é o método de Euler, que é a equação que está aqui, o n mais 1 igual ao n mais h. Está diretamente digitado aqui, ó. O n mais 1 igual ao n mais h vezes f de tn ou de n. Aqui é a expressão para o tn mais 1, que é dado pelo tn anterior mais h. Aqui faz o loop em n, para calcular para n igual a 2, 3, 4 até o último n. E aqui é só a preparação para o método, na verdade. Então essa função aqui, que é chamada de Euler, diz quantos pontos eu preciso ter. Este cor é só para que eu possa mudar a cor do gráfico. A condição inicial é U de 1 igual a 2, por exemplo. E o meu primeiro tempo inicial é T1 igual a 0. Okay? Isso aqui pode ser outra coisa. E digamos que a equação diferencial que eu quero resolver é U' igual a seno de U mais T. Então, para resolver isso, eu uso esse código aqui. Então, eu vou rodar aqui e eu carrego ele para o Scilab. Quando eu rodar ele, ele vai calcular U1, U2, U3, U4, U5, U6 e assim por diante. Então vai ter várias expressões. Eu vou colocar aqui, em vez de último, eu vou colocar U, para a gente ver todos os valores de U a primeira vez. E ele vai calcular todas os U's e vai plotar um gráfico, né? Então carreguei. E a primeira vez eu vou calcular simplesmente que U é igual a Euler de N é o número de pontos que eu quero. Eu quero 4 pontos e em vermelho com uma bolinha, digamos, um tracinho. Então se eu fizer isso aqui, eu consigo esse pequeno gráfico aqui. Vou botar um X grid para ver o gráfico com tracejado. Então eu tenho que a solução em 0 é 2, que era a condição inicial que eu tenho no código, né? A solução no próximo ponto aqui, eu dividi em quantos pontos? Na verdade, em quantos intervalos? 4. 1, 2, 3, 4 intervalos. Então, no próximo ponto, ela vale 2.68, 2.46, 1.91 e 1.27. E aí, quão bom está isso aqui? A gente vê que a curva está bem dentada aqui, né? Bem descontínua. É porque eu tenho muito pouco pontos, né? Se eu aumentar o número de pontos aqui, em vez de fazer com 4, eu fizer com 8, dobrando aqui, fizer, digamos, em vermelho com um xizinho, consigo bem mais pontos. Antes a solução ia até 1.27, agora a solução vai até 1.19. Olha como fica o gráfico aqui. A em vermelho está aqui e a próxima em verde está aqui.
vou fazer, em vez de 8 pontos, usar 16 pontos e fazer em azul? Em azul eu consigo essa outra curva. Dá pra ver que quanto mais pontos eu tenho, mais suave a curva fica, né? Obviamente, já que o H fica cada vez menor. Mas, uma coisa que a gente tem que notar aqui, ó, fazer mais uma vez aqui com 32 pontos, botar em preto com um pontinho. O que a gente pode notar aqui? O método está funcionando ou não está funcionando? O que significa funcionar? Significa que quando o H diminui, ou seja, quando eu aumento o número de intervalos, quanto mais intervalos eu tiver, menor vai ser o espaçamento H, que é a distância entre dois pontos. Quanto menor o distanciamento entre H, parece que a curva está indo para uma certa curva limite aqui. Não é bem essa curva preta, mas essa curva preta dá a entender aqui que está bem próxima já da curva limite, porque a vermelha veio para verde, da verde para azul e da azul para preta. E parece que está indo para um certo lugar que está bem próximo. Ok? Então, esse efeito de parece que quando H vai para zero ela está convergindo para uma certa curva, é isso que a gente vai chamar de convergência. O método está convergindo. Okay? Por exemplo, eu posso até exagerar aqui e botar 128. Eu vejo com 128 pontos, ó, a curva está um pouco abaixo daquela curva que tinha. Já está começando a ficar difícil de distinguir graficamente as duas curvas. Ok? Com isso eu tenho o método de Euler.